Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos continuar estudando a nossa trigonometria, as razões trigonométricas. E agora vamos estudar, os ângulos notáveis. Bem, por que eles são chamados ângulos notáveis? Porque são os ângulos que a gente mais usa dentro da trigonometria, tá? Quais são esses ângulos? São os ângulos de 30, o de 45 graus e o de 60 graus. Eles são usados com muita frequência. E essas razões, elas formam uma tabelinha que a gente precisa gravar. Tá aqui a tabela. Fora esses ângulos, os demais valores, a gente tem uma tabela à parte, da qual cada exercício vai nos fornecer. Mas esse aqui, eu recomendo para que você guarde bem eles, tá? Quanto é o seno de 30 graus? É 1/2. Quanto que é o seno de 45? É a raiz de 2 sobre 2. Quanto que é o seno de 60? É a raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 60? É 1/2. Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Quanto que é a tangente de 45? 1. Quanto que é a tangente de 60? Raiz de 3. Algumas observações eu quero fazer para você, facilitar que você guarde essa tabela. Seno dos ângulos. Repare que todos eles têm denominador 2. Numerador, 1, 2, 3. Vou tirar a raiz. A raiz de 1 é 1 mesmo. A raiz de 2 não tem, é aproximada. A raiz de 3 também é aproximada. Agora, para o cosseno, repare que o cosseno de 30 é o mesmo seno de 60. Então, se eu pegar aqui os valores dos senos, do primeiro para o último, e fizer o contrário, do último para o primeiro, basta então eu gravar os valores de seno, porque os de cosseno serão os mesmos de trás para frente. Já a tangente, basta a gente dividir seno pelo cosseno. Quando eu dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2, eu vou poder cortar o 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Nós vamos racionalizar. 1 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 3. E a raiz de 3 vezes a raiz de 3 ao quadrado, vai dar, a raiz de 3 ao quadrado vai dar 9. A raiz de 9 é 3, então eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Aqui, olha, na hora que eu dividir o seno de 45 pelo cosseno de 45, nós vamos cortar, corta raiz de 2 sobre 2. Dividido por raiz de 2 sobre 2, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Agora, olha aqui que legal também a tangente de 60. Eu vou cortar aqui o 2, corto 2, corto 2. Vai ficar raiz de 3 sobre 1. Todo número dividido por 1 dá ele mesmo, então raiz de 3 dividido por 1 vai dar raiz de 3. Olha que interessante. Então, se você gravar o seno, saber que o cosseno tem o mesmo valor do seno de trás para frente e que a tangente é só dividir o seno por cosseno, pronto, você gravou toda a tabela. Bem, a gente agora tem uma figurinha aqui, muito usada nos exercícios. Olha aqui, uma pessoa medindo a altura de uma torre, com teodolito. Teodolito é um aparelho que mede ângulo, mede altura, Olha só. Está posicionado aqui uma certa distância de 47 metros e 15, dessa torre. Repare que a observação do teodolito para a torre forma um ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Eu preciso ter aqui um triângulo retângulo para eu poder usar as minhas razões trigonométricas, Então, se esse ângulo aqui é 45, eu tenho então que saber aqueles valores da tabela que eu acabei de falar. A distância da pessoa até a torre é fácil de ser calculada. E a altura da torre, pelo triângulo, você usa o seguinte, a altura da torre é o meu cateto oposto. Aqui eu tenho o meu cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente, eu já aprendi na aula anterior que isso aqui é tangente. Bem, aí eu descubro o valor desse lado do triângulo, aí é só somar a altura do teodolito, E você vai ter, então, a altura da torre. As razões trigonométricas, vamos relembrar elas, porque nós já falamos dela na última aula. Seno do ângulo é o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo qualquer é o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Tangente do ângulo é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente a este ângulo. Vamos ver alguns exemplos, Exemplo 1. Usando a tabela de ângulo, descubra o valor de x. Vamos olhar onde está o ângulo. O ângulo aqui embaixo. Eu preciso ter certeza que esse triângulo é um triângulo retângulo. Se o triângulo não for retângulo, eu não posso usar as razões trigonométricas. E nem
nós já falamos também, né? O teorema de Pitágoras. Eu só posso usar esses dois, né? Para triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo. Eu observo que o x é o meu cateto que ficou oposto ao ângulo. Ó. Se o ângulo está aqui embaixo, lá do outro lado, eu tenho o cateto oposto. Esse 10, olhando bem, ele é o maior lado do meu triângulo. Seu maior lado é a hipotenusa. Então, o cateto oposto e a hipotenusa vai me dar a relação seno. Então, eu pensei na relação seno. E a fórmula do seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30, então seno de 30 graus, o cateto oposto é o x dividido por 10. O seno de 30 é 1/2. Nós vamos multiplicar multiplicar cruzado, né? 1/2 é igual a x sobre 10. O 1 que está em cima, multiplica o 10. 1 vezes 10, 10. O 2 que está embaixo, multiplica o de cima. 2 vezes x, 2x. 2x é igual a 10. 2 vezes quem dá 10 é o 5. Então, aquele x lá vale 5. Se a medida for em metros, né? 5 metros. Segundo exemplo. De acordo com o esquema abaixo, calcule o valor de x e de y. Então, ele me pede duas coisas. Ó. Vamos observar o seguinte. O x é a minha hipotenusa. O ângulo está aqui. O cateto oposto é o meu y. E o 3 é o meu cateto adjacente. Qual que eu vou calcular primeiro? Se eu quiser calcular o y, por ser cateto oposto, e o que eu tenho de número no lado é o cateto adjacente, eu sou obrigado a usar a tangente, tá? Já se eu quiser calcular primeiro o x, não vou poder usar o y. Usando o x é a minha hipotenusa, com o meu cateto adjacente eu vou usar cosseno. Vamos seguir aqui, né, o raciocínio da nossa apostila. E o ângulo a ser usado é o ângulo de 45 graus. Vamos lá, então. Para a gente encontrar no nosso y, vai ser o cateto oposto, tá? Tangente é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, tangente de 45, cateto oposto, y dividido por 3. Quem é a tangente de 45? Você vai lá naquela tabela, você vai olhar lá, você vai ver que é 1. Está aqui colocado 1. 1 é igual a y, né, dividido por 3. Esse y por 3 eu repeti aqui. Nós vamos multiplicar cruzado, né? Qual o número, né? Ou pensar o seguinte, ó, qual o número que eu divido por 3 e dá 1? Esse número tem que ser 3. Então, ou multiplicando cruzado, 3 vezes 1, 3, o meu y é 3. No exemplo anterior, tá? Seno de 30 é igual a 1/2. De onde veio esse meio? Esse 1/2 veio da tabela que nós estudamos hoje. Então, a mesma coisa é a tangente de 45, vale 1. Também veio daquela tabela. Agora falta, né? Já que aqui é 3, falta para nós encontrar o valor de x, né? Eu posso usar o cateto oposto ou o cateto adjacente, já que ambos, né, têm a mesma medida. O interessante, gente, é que se esse ângulo aqui é 45 graus, pensa comigo, o ângulo aqui é 90, porque isso aqui está em pé, né? Tem que estar em pé, aí o ângulo é 90. Obviamente, esse ângulo aqui precisa também ser 45 graus. Por quê? Você já aprendeu no seu ensino fundamental, né, em séries anteriores, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180. Então, se aqui é 90... Então, esse ângulo com esse ângulo tem que dar 90. Se esse aqui é 45, o de cima é 45. Se eu tenho dois ângulos iguais, então eu tenho dois lados iguais. Isso quer dizer que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, se aqui é 3, aqui é 3 também. Então, não era nem preciso, né, eu calcular a tangente de 45. Eu poderia de cara ter dito que isso aqui vale 3, tá? Mas só seria necessário eu saber, então, né, essa questão da soma dos ângulos internos, né, e do triângulo isósceles. Bem, está faltando calcular x ainda, né? Para poder calcular x, eu posso usar agora o seno, né? Seno é igual a seno de 45, é cateto oposto, que é o meu y, dividido pela hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O seno, ou o cosseno, gente, tanto faz. O cosseno de 45, por que tanto faz, gente? Porque o cateto oposto vale 3, e o cateto adjacente também vale 3, tá? Então, o cosseno de 45 é a mesma coisa que o seno, tá? É a raiz de 2 sobre 2. Onde eu vejo isso? Na tabela. É igual. O cateto adjacente é 3, tá? Dividido pela hipotenusa, que é o x. Multiplicando cruzado, ó, raiz de 2 vezes x dá raiz de 2x. E 2 vezes 3, 6. Aqui nós vamos passar a raiz de 2 para baixo dividindo. 6 dividido pela raiz de 2, tá? Aí você vai fazer o seguinte. Agora eu não posso deixar a raiz de 2 no denominador. Eu vou ter que racionalizar. O que é racionalizar? É tornar isso aqui racional. Para isso aqui ficar racional, o denominador tem que ser um número racional. Que eu tenho aqui a raiz de 2. A raiz de 2 não é racional, é um número irracional.
Para eu eliminar esse probleminha, basta eu multiplicar pela mesma raiz, no numerador e o denominador. 6 vezes a raiz de 2 está aqui. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 vão dar a raiz de 4. A raiz de 4 não é 2? Então, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 2, vou achar 3 raiz de 2. Então, o meu x, então, fica como 3 raiz de 2, né? Voltando aqui na figura, ó, x é igual a 3 raiz de 2. A raiz de 2 é mais ou menos, aproximadamente 1,4. Então, 3 vezes esse 1,4. Se você for na calculadora e fazer 3 vezes 1,4, você vai encontrar 4,2 aproximado para x. Esse y nós já havíamos calculado, né? Foi o 3. O cateto oposto é 3, o cateto adjacente é 3, né? E o x deu 3 raiz de 2. Bem, agora o exemplo 3. Nesse exemplo, veja assim, na figura temos dois jovens medindo o ângulo no teodolito. O que é teodolito? Já mencionamos, né? É um aparelho que mede esse ângulo aqui, tá? Para encontrar a altura do muro. Eles precisam de um dos lados do triângulo rosa. Bem, você vai ver que esse triângulo aqui, né, já tem medida aqui embaixo. Ó. Ele vale 3 metros. Então, o cateto adjacente, o que é adjacente? É vizinho, né? 3 metros. Se eu sei esse lado, eu consigo encontrar, então, o outro lado do triângulo rosa, que é o meu cateto oposto. Cateto oposto com cateto adjacente, eu vou ter de novo a minha hipotenusa. Depois que eu encontrar aqui o lado do meu triângulo rosa, tá, é só somar com esse 0,7, que é a altura do aparelho em relação ao chão, que eu vou ter, então, a minha altura do muro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a tangente de 30. Lembrando que tangente de 30 está na tabelinha. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 é igual. Cateto oposto, chamou de Z, isso aqui é um Z. X seria tudo, o muro inteiro. E só o triângulo é Z, cateto oposto dividido por 3. Quem é a tangente de 30? É a raiz de 3 sobre 3. Z é o meu cateto oposto, dividido por 3. Eu vou cortar o 3 aqui, ó. Eu estou com o mesmo denominador. Então, o Z vai ser a raiz de 3. Se o Z é a raiz de 3, e essa raiz de 3, gente, é aproximadamente 1,73, e eu quero saber, né, a altura do muro, então agora eu pego esse 1,73 e vou somar, né? Vou somar com esse 0,7. Então, mais, né, 0,7. Feito isso, eu vou achar 2,43. 2,43, então, é a altura do muro, do qual a questão pediu que você calculasse, tá? Bem, assim nós chegamos, então, né, ao final deste conteúdo, né, dessas relações aí, do qual estamos usando essas razões trigonométricas, nesses ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis. Eu peço que você tire um tempo e resolva os exercícios que estão na sua apostila ou que estão anexos na plataforma. Fique com Deus e até a próxima.